Êxodo 3, a partir do versículo de número 1. Nós então seguimos estudando o livro do Êxodo, estamos ainda na parte inicial e, na verdade, os 3 primeiros capítulos, eles vão preparar todo o enredo da história e, na sequência, então, todo o cumprimento daquilo que nós vamos ver aqui no capítulo 3, ele vai se desenvolvendo, ele irá se desenrolando. O que nós vamos ver hoje aqui nesta noite, me permitam lembrar aos irmãos uma obra famosa de C.S. Lewis, traduzida no Brasil como Aquela Força Medonha. C.S. Lewis escreveu muitas obras interessantes, dentre elas as chamadas literaturas de ficção, e esta trilogia espacial, eu recomendo que você leia e você compre para o seu filho ler. Aquela que fala sobre, a primeira delas, da trilogia, o primeiro livro é Além do Planeta Silencioso. O segundo livro é o Perelandra. O terceiro livro é o chamado Aquela Força Medonha. Nesse livro, o que é que C.S. Lewis ele vai tratar, ou do que ele vai tratar? Ele vai mostrar, ou ele vai descrever na história, poderes do mal que descem e invadem a Inglaterra, que era o país de C.S. Lewis, com a intenção de destruir a criação e reduzir o homem a uma máquina. E o que chama a atenção em determinado momento do enredo da história é que existe na obra um pequeno grupo de homens e mulheres que lutam contra esta força medonha, esta força hedionda. E em determinado momento, quando nenhum poder terreno, então, cita o livro, a obra de Lewis, não consegue vencer esta força medonha, eles então afirmam claramente: vamos todos então orar. Este livro então, ele tem um pouco daquilo que Lewis ele trabalha em suas obras, não somente de filosofia, mas também de teologia. E veja, é uma literatura de ficção chamada trilogia espacial, e ele vai nos mostrar em uma obra de ficção aquilo que é tão importante na vida de todo homem, na vida de todo cristão, que às vezes estamos em um perigo tão grande, em um perigo tão mortal, que a única coisa que nos resta é a oração. A única coisa que nos sobra, de fato, é orar. E então aqueles homens e mulheres virtuosos, perante a força medonha que estava cada vez mais ganhando espaço a ponto de transformar homens em máquinas na Inglaterra, eles são então desafiados à oração. Recomendo esta trilogia, você leia, você vai entender como ela é bem interessante. Agora, por que eu estou contando isso introdutoriamente? Porque foi justamente a oração que os filhos de Israel apresentaram em clamor diante de Deus que vai transformar a situação deles de escravos no Egito a homens e mulheres, jovens e crianças, libertos pelo Senhor para a terra prometida, rumo à terra prometida. Veja, por 400 anos eles estiveram sob o chicote de Faraó. Nós começamos a ver isso. Por 400 anos eles trabalharam duro, fazendo tijolos para Faraó, construindo as suas cidades, as suas famosas pirâmides, que até hoje podem ser vistas se visitarmos o Egito, ou pela internet, o Google Earth. Mas o que nos chama a atenção é que esta situação vivida pelos israelitas escravos no Egito foi tão desesperadora que eu preciso lembrar com vocês como o capítulo 2 ele se encerra. Observem o versículo 23. Eles estavam tão desesperados que diz então o versículo 23, o finalzinho do capítulo 22, o versículo 23 diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. E aí, olhem só, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram. Ou seja, eles oraram de forma desesperada, fervorosa e desesperada ao Senhor. E então, conclui-se o versículo 23, observem: e o seu clamor subiu a Deus. O clamor dos filhos de Israel não foi desprezado,
De modo que quando nós comparamos a Escritura, me permitam citar, por exemplo, o que o próprio profeta Samuel disse aos israelitas em seus dias. Está lá em 1 Samuel 12. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, e que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Toda a história, então, do povo de Deus vai demonstrar a preocupação do Senhor com o seu povo. O povo orou em meio ao sofrimento e Deus se importou com a necessidade do seu povo. O tempo da libertação, então, havia chegado e essa grande salvação ou libertação, a partir da conclusão, quando fecharmos o capítulo 3, vamos perceber, vai tomar todo o livro do Êxodo. Mostra-nos como Deus, então, de forma amorosa, de forma compassiva e misericordiosa, atende à oração do seu povo. Agora, observem a passagem, então, em questão, Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 9. Eu lerei nesta noite para os irmãos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Na sequência, então, do texto, o que é que nós vamos perceber? Primeiramente, o encontro de Moisés com uma sarça ardente. Ela queimava um arbusto, a sarça ardia, o arbusto ardia, melhor falando, e ele, de forma miraculosa, não se consumia. Observem, Deus responde o clamor de Israel, e esta resposta, ela vai se iniciar em um deserto bem distante. Olhem só novamente o versículo de número 1. Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, ele chegou a Horebe, o famoso e conhecido Monte de Deus. Nós fomos apresentados a Jetro no capítulo 2. Se vocês observarem, ele vai ser aqui revelado a nós, primeiramente com um outro nome, Reuel. Era comum naquela região que os homens eles tivessem mais de um nome, seria um nome duplo, um nome composto. Ainda hoje isso é comum, João Pedro, José Maria ou Maria José. Então, Reuel e Jetro são o mesmo homem. E observem que então, este homem, ele sendo sogro de Moisés, ele também era sacerdote do Senhor. Nós já procuramos ver isso aí, procuramos observar isso um pouco. Mas observem que a palavra Jetro, ou nome Jetro, ela é bem bonita, ela quer dizer sua excelência. Jetro era um sacerdote em Midian,
ele era um sacerdote do Senhor, e ele estava então ali, Moisés servindo a Jetro, seu sogro, e ele estava levando o rebanho do seu sogro para um lugar que marcaria a história do Êxodo, a história do povo de Deus como um todo, a região de Horebe, ou chamado Monte Horebe, ou também conhecido como Monte Sinai. Observem que o Monte Sinai, ou Horebe, ficaria, por conta de toda a ocorrência, todas as manifestações gloriosas de Deus, conhecido como o Monte de Deus. Na verdade, ainda hoje, os árabes, eles chamam este monte de o Monte de Moisés, porque foi lá que, por exemplo, Moisés recebe do Senhor as tábuas da lei. É no Sinai que Deus manifesta a sua glória por mais de uma vez. É no Sinai ou em Horebe, o monte de Deus, onde então o Senhor revelaria inicialmente o seu propósito de libertar os israelitas da escravidão egípcia. O que é que acontece então nessa localidade? É importante nós percebermos isso. Veja que o monte vai se tornar a montanha de Deus, porque primeiramente, lembrem-se versículos 2 e 3. O Senhor vai aparecer ao seu povo. Primeiramente, o Senhor vai se revelar ao Redentor. Ele vai se revelar a Moisés. Os versículos 2 e 3 que nós lemos nos lembram. Observem. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Esta é a pergunta, é aquilo que desperta o interesse em Moisés. O dia era comum, ele estava indo apacentar, cuidar do rebanho de seu sogro, rebanho de ovelhas, era um negócio de Moisés. E ele não imaginava ou sabia que o Senhor estava preparando o seu servo, estava treinando no deserto, e ele justamente havia enviado Moisés para lá. Perceba, Moisés não foi para o deserto para se encontrar com o Senhor. Deus, o Senhor, enviou Moisés para o deserto, porque lá o Senhor deveria encontrá-lo. Tinha um propósito de encontrar-se com ele. Veja, não foi uma coincidência, não foi um mero encontro casual. Quando nós olhamos o texto, nós vamos perceber que foi a providência de Deus que levou Moisés para lá. Nós podemos lembrar um pouco da história, nós não estamos tão distantes do capítulo 1 e 2. Deus prepara todo o caminho do seu servo e justamente ali, no deserto, ele vai se revelar. A sarça ardente, ela se transformou em um símbolo marcante para a fé cristã. Por exemplo, a fé protestante, ela sempre utilizou de símbolos com muito cuidado. Você vai perceber que, por exemplo, o símbolo das igrejas presbiterianas no mundo foi a sarça, ou até hoje é a sarça ardente. Houve uma certa mudança em nossa sarça aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil. Até alguns brincavam porque houve uma modificação daquela sarça original. Mas o sentido primeiro, se vocês pegarem e procurarem, fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês vão notar que esse símbolo se tornou marcante entre os protestantes, principalmente os presbiterianos. Por exemplo, a frase em latim, nec tamen consumem batur, e ela ardia e não se consumia. Foi o símbolo inicial, original da Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual o sentido de tudo isso para nós? Ou qual o sentido de tudo isso quando nós começamos a estudar Êxodo 3 e perceber a sua extensão até mesmo na marca deste símbolo na história do povo de Deus? É que justamente ali o Senhor se revelou como Salvador, como o libertador de seu povo. Esse encontro do Senhor com Moisés se tornaria marcante por toda a vida, para toda a vida do povo de Deus. Observem, Moisés então, ele é despertado por uma grande curiosidade.
ele vai então investigar, ele quer descobrir que maravilha é essa, ele vai observar que a sarça queimava, o arbusto ardia em fogo, mas ele não se desfazia, mas ele não imaginaria quem estava por detrás de tudo isso. Ele tenta se aproximar, ele tenta se achegar à sarça, e aqui nós temos um sinal extraordinário apontando para a eternidade e a autossuficiência de Deus. Ela queima e não se consome, justamente porque o anjo do Senhor está ali, e Moisés então vai ter uma contemplação maravilhosa, extraordinária da glória de Deus. Agora talvez você esteja se perguntando, mas o que é glória? Um dos candidatos assim mais excêntricos das últimas eleições presidenciais usou de forma abusiva a palavra glória. E ele usou constantemente. Ele quebrou o terceiro mandamento diversas vezes em nome de Deus. Ele, na verdade, não tem nem compreensão do peso e do significado desta palavra. Mas o que é glória? Honra, grandeza e louvor. Glória significa honra, grandeza e louvor. Quando Deus manifesta a sua glória por meio da sarça que ardia e não se consumia, Ele queria demonstrar nesse chamamento a Moisés que a sua glória não diminui, que a sua beleza nunca desvanece, que Ele sempre está queimando em glória, que Ele não busca a energia ou a obtém em lugar algum, porque Ele mesmo é a própria força, causa primeira, sustentação de todo o universo. Isso é glória. E então, quando falarmos ou expressarmos a palavra glória, ou glória a Deus, ou a Deus toda a glória, tenhamos bastante cuidado. Nós estamos lidando com a honra, a grandeza e o louvor do Senhor. No século IV, existiu um homem chamado Gregório de Nissa. É considerado um dos pais da igreja. E quando ele vai falar sobre a vida de Moisés, existe uma obra em que ele escreve sobre a vida de Moisés. Gregório de Nissa vai dizer que o que Moisés viu na sarça ardente era nada menos que a essência transcendente e a causa do universo, da qual tudo depende, sozinha subsiste. A glória de Deus manifesta através de um simples arbusto no deserto. Mas que de forma milagrosa, então, o Senhor usou para manifestar o seu poder e glória. Veja, irmãos, não é de surpreender que houvesse algo divino no arbusto. Observem novamente o versículo 2. O que está por trás daquilo, quem então está realizando aquele milagre poderoso, majestoso, é o anjo do Senhor. Observem no versículo 2, o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo. Moisés ainda não consegue enxergar ou compreender, mas aqui está um grande mistério. Não poderia ser um anjo de uma hoste celestial, não poderia ser um anjo que servia a Deus em glória, mas veja que a expressão anjo do Senhor, ela acontece de uma forma distinta, porque justamente quando você segue comigo, percebe o versículo de número 4. Era um mensageiro do Senhor, mas ele apresentou-se além do que um ser celestial poderia ser. Observem, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse. Quando Moisés, ele curiosamente deseja aproximar-se para ver aquela obra maravilhosa no meio do deserto. Veja, Moisés certamente já havia contemplado num deserto escaldante outras sarças pegando fogo, mas virando cinza. Aquilo era algo extraordinário, e quando ele então curiosamente diz, por que a sarça não se queima? Quem se dirige a ele? O versículo 4 então vai nos responder.
Não diz, então o anjo falou: Moisés, eu vim da parte do Senhor. Moisés, cuidado, porque o Senhor me mandou aqui dizer tal coisa. Não, o versículo 4 diz claramente: o Senhor vê que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, e então ele chama Moisés pelo nome, e ele então responde ao anjo do Senhor. Em outras palavras, nós temos aqui uma chamada teofania. A teofania, no Antigo Testamento, são as revelações de Deus ao homem, assumindo forma humana. Você vai ter, por exemplo, mais adiante, Moisés entendendo o que aconteceu ali, e em Êxodo 33, ele vai pedir ao Senhor para ver a sua glória por completo. Vocês lembram disso? Ele vai dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. E o Senhor vai dizer: olha, nenhum homem jamais viu a minha glória e ficou vivo. Moisés então tem essa compreensão deste acontecimento aqui em Êxodo 3, e ele continua desejando, alimentando o desejo de ver o Senhor. E o Senhor então vai permitir que ele apenas o veja passando entre a rocha, ele vai ver apenas as costas de Deus. Nós fizemos uma explicação apresentando outras passagens bíblicas que corroboram com esta verdade. Quando nós pregamos em Isaías 6, se não me falha a memória. Eu lembro que daquela vez, quando nós estudamos Isaías 6, uma passagem importante, ela passou, eu não atentei para ela. Não me vem à memória agora aqui também, mas depois eu prometo, eu vou mostrar para vocês. Quando Isaías ele vê o Senhor, e então eu procurei mostrar aos irmãos biblicamente que quando ele vê o Senhor assentado no trono, ele vê a Cristo. Há uma passagem extraordinária no Evangelho de João, quando o próprio Senhor vai dizer que Isaías viu a sua glória. Isaías contemplou a glória de Cristo. Então, todas as aparições, quando você e eu notamos na Escritura, no Antigo Testamento, a expressão anjo do Senhor, como está escrito aqui em Êxodo 3:2, nós temos então forte evidência de que já são anúncios ou prenúncios do Cristo pré-encarnado, ou seja, ele ainda não havia tomado forma humana, já demonstrando que ele mesmo é quem veio revelar o Pai. Então, Moisés estava na presença de Deus. Aqui nós temos uma forte evidência do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado, revelando-se como o libertador do seu povo. E Moisés, então, seria essa figura representativa para ele. No deserto, ele seria chamado, retornaria para o Egito, e na força do Senhor, ele então promoveria tamanha libertação. Então, o que acontece na sequência? Vejam só, versículos de 4 a 6. O fato de que Moisés estava na presença de Deus explica por que ele deveria tirar as suas sandálias. Ele estava, na verdade, em solo sagrado. Olhem só, versículos de 4 a 6. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, observem, porque temeu olhar para Deus. Ele estava se aproximando da sarça. O Senhor então o adverte: se ele avançasse um pouco mais, ele não sobreviveria. Quando você compara isso, por exemplo, com o último livro da Bíblia, você vai perceber que quando João está exilado em Pátimos, e o Senhor Jesus se manifesta, se revela a ele naquele êxtase, naquela visão, primeiramente, ao contemplar Jesus em toda a sua glória, ele cai como morto. Jesus é quem o reanima. Logo, o que é que nós entendemos? Em todos os momentos em que os homens viram a Jesus em sua glória e sobrevivem,
Foi porque estes foram protegidos e guardados pelo próprio Senhor. Josué, por exemplo, substituto de Moisés, quando ele se depara com um grande guerreiro e ele pergunta de onde ele vem e ele se apresenta novamente como o príncipe dos exércitos do Senhor, e Josué então se curva e adora este guerreiro, nós sabemos quem ali estava revelando-se a ele. Era mais uma teofania, mais uma aparição do Senhor Jesus Cristo pré-encarnadamente. Então, observem que quando o Senhor diz a Moisés: tira as sandálias dos pés, porque você está em solo sagrado, em terra santa, o que é que nós entendemos? Moisés já tinha uma noção de santidade. Moisés já tinha uma noção do que era ser santo, viver em santidade. Lembrem-se, ele foi educado, ainda que e prematuramente, inicialmente, com a sua mãe e seu pai, quando ele foi amamentado até determinada idade, mas quando ele se casa com a filha de Jetro, ele vai conviver com um sacerdote do Senhor. Ele vai aprender, então, o que é ser santo. Esta passagem, irmãos, ela ainda nos chama a atenção, por que razão? É a primeira vez que a Bíblia vai usar a palavra kadosh, que quer dizer santo. Observem lá o final do versículo 5. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Palavra santa ou santo, com referência a Deus, vai aparecer pela primeira vez aqui. Deus vai revelar então, através da sarça ardente, sua santidade, de uma maneira nunca antes revelada. Moisés vai ficar tão impressionado com isso, que mais tarde, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, olha só que interessante, ele vai cantar: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Moisés vai ter uma experiência para toda a vida. Veja que ele vai entender, próximo ao Senhor, tudo aquilo que ele ouviu a seu respeito. O Senhor é santo. Santidade implica também em separação. Santidade significa algo sagrado, separado por Deus e para Deus. Notem, santidade, quando nós aplicamos e entendemos o que Deus diz a seu respeito, significa que o nosso Deus é separado de tudo o que Ele fez. Não implica apenas em sua justiça, ou seja, às vezes a gente fala, Deus é santo, e nós relacionamos isso ao seu atributo da justiça. Não. Deus é santo e por isso nos faz lembrar a sua alteridade, ou seja, Ele é distinto das demais criaturas, porque Ele é o Criador. Ele é o outro, porque ninguém jamais viu a Deus. Ele é separado de tudo e de todos, porque tudo depende dEle, foi feito por Ele e para a glória dEle. Observe, irmãos, como esta compreensão, ela vai tomar conta de Moisés naquele momento. E ele vai então perceber claramente a distinção entre o Criador e a criatura, a distância infinita entre a divindade de Deus e a nossa humanidade. A Escritura vai falar sobre isso, e nós vamos perceber como o Senhor vai revelar-se gloriosamente santo. Por exemplo, você vai encontrar Deus dizendo no livro do profeta Oséias: não executarei o furor da minha ira, não destruirei, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Você vai encontrar comigo o povo de Deus então dizendo em resposta, no primeiro livro de Samuel: não há santo como o Senhor. É o cântico de Ana. Porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso
Deus. Veja que o que Moisés então vai experimentar é algo extremamente impactante. Era o que nós deveríamos sempre experimentar todas as vezes que nos encontramos com Deus. E Êxodo 3, versículo de número 5, ainda vai nos lembrar que caso ainda Moisés tivesse alguma dúvida sobre santidade, ele vai então ser advertido pelo Senhor. O Senhor vai dizer: não te chegues para cá. O Senhor então está estabelecendo uma separação, uma lacuna entre o divino e o humano, entre o Senhor que é transcendente e o humano que é limitado, é finito, é pecador. Ele não podia aproximar-se, porque se aproximasse, ele iria morrer. Eu não sei se você já percebeu, porque o costume no Oriente, de que até mesmo nas igrejas protestantes, por exemplo, aqueles que visitam as igrejas na Coreia do Sul, eles percebem que os irmãos, eles não entram no santuário calçados, eles tiram as sandálias dos pés. Não é apenas uma questão de que, culturalmente falando, eles entram em suas casas e tiram as sandálias, mas religiosamente falando, existe toda uma relação com aquilo que foi ensinado pelo Senhor, quando ele então revelou-se a Moisés. Moisés tira as sandálias dos pés, porque o Senhor ordenou que ele fizesse isso. Era uma atitude de reverente respeito. Ele estava em solo sagrado, ele estava na presença de Deus. Ele vai entender isso, observem, porque o versículo 6 vai nos dizer que quando o Senhor então apresenta a fórmula pactual, as palavras pactuais, no final do versículo 6, observem, Moisés ele vai esconder o rosto. Ele temeu olhar para Deus. E observem que ele vai fazer isso realmente porque Deus mais tarde explicaria, como eu citei em Êxodo 33, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Abacuque, o profeta, vai lembrar que o Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E o inverso também é verdadeiro. Deus é puro demais para os nossos olhos olharem para Ele. Quando nós então estudamos sobre a santidade de Deus, perceba, o ego do homem, a vida centralizada no homem, o orgulho humano, ele então é massacrado, ele então é reduzido a nada. O moderno movimento evangélico não gosta de ouvir isso. O moderno movimento evangélico gosta de ouvir: você tem valor. O moderno movimento evangélico gosta de ouvir dizer: você é espelho. O moderno movimento evangélico gosta de dizer o quanto você é superior aos demais, o quanto você é vencedor e campeão. Santidade na Bíblia vai dizer: tira as sandálias dos pés, porque você está em terreno santo. Vai chamar você a atenção de que quando ouve a voz de Deus e Deus fala ao seu coração através da pregação da palavra, é como se você no deserto da vida agora fosse conclamado pelo Senhor a tirar as suas sandálias, porque você está na presença de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, é terra santa onde este povo está, porque o Senhor então decide encontrar-se com Ele. Por isso que a nossa compreensão de que o edifício da igreja, ou qualquer lugar onde a igreja se reúna, não tem nada de diferente ou espiritual, mas é um lugar de respeito, de zelo, é onde o povo de Deus se reúne, não vai além desta compreensão. Porque a compreensão agora, lembrem-se, o Senhor vai dizer que chegaria um dia em que ninguém mais adoraria o Senhor em um lugar ou em outro, não mais em Samaria ou em Jerusalém, porque Deus buscaria os seus verdadeiros adoradores, e estes adorariam o Pai em espírito e em verdade, ou seja, onde quer que o povo de Deus estivesse reunido. O Senhor então tornaria santo aquele lugar.
Que grande bênção, irmãos, é percebermos que ainda hoje o Senhor nos permite contemplar a sua glória quando nós nos reunimos para adorá-lo. Mas ao mesmo tempo lembra aos irmãos, este ainda continua sendo o problema conosco. Este ainda continua sendo o problema com todos os seres humanos. Este continua sendo o nosso problema. Fomos feitos para contemplar a glória de Deus. Assim como Adão caminhou e falou com o Senhor no Éden, mas nós caímos em Adão, caímos em pecado, e nossa condição de pecadores não nos permite aproximar de Deus, de sua presença, de adentrar em seus átrios. E aí então, o que se nos levanta agora nesse instante é uma pergunta extremamente perturbadora. A pergunta é: como então podemos sobreviver a um encontro direto com Deus? Porque a Bíblia ensina que no final de tudo, todo ser humano comparecerá perante o Senhor de toda a terra. Como sobreviveremos? A Escritura então diz que quando esse dia chegar, a menos que sejamos santos, a menos que estejamos ali perante o Senhor, justificados por fé em Cristo, seremos completamente destruídos, lançados eternamente no lago que arde em fogo e enxofre. Essa é a realidade, é o que a Bíblia nos ensina. Veja que quando nós lidamos com este assunto, irmãos, este dilema, alguns então tentam exagerar a sua santidade, e este é um problema dos nossos dias. Muitos agem e tentam ser mais santos através de obras que possam praticar, de posturas que possam assumir, usos e costumes estabelecidos nas igrejas, o que você pode comer ou o que você não pode comer, o que você pode beber ou não pode beber, se você pode fumar ou não pode fumar, se você pode ir para determinado lugar ou não. Enquanto a Escritura vai nos lembrar estas coisas, nenhuma delas adiantam. Romanos 3 vai dizer: não há um justo nenhum sequer. Por outro lado, outros vão tentar lidar com isso, diminuindo, minimizando a santidade de Deus, não apresentando padrões elevadíssimos, que são as exigências de Deus para o crente. Se você está salvo em Cristo, não quer dizer que você tem um salvo-conduto para viver em padrões que não são aceitáveis ao Evangelho. Não, você vai procurar viver pela graça no poder do Evangelho, com sabedoria, com santo temor, mas nunca confiando em sua própria força, em seu próprio braço para ser santo. Tozer, ele escreveu muita coisa sobre santidade em uma obra famosa dele, chamada Os Atributos de Deus. Ele disse o seguinte: e eu lhes digo isto, quero que Deus seja o que Ele é, o santo, impecavelmente santo e inacessível, o Santíssimo. Eu quero que Ele seja e permaneça o santo. Eu quero que o seu céu seja santo e que o seu trono seja santo. Eu não quero que Ele mude ou modifique os requisitos que lhe são próprios, que pertencem a Ele. A W. Tozer então conclui dizendo assim: mesmo que isso me exclua, eu desejo algo sagrado deixado no universo. É aí então, irmãos, onde vem uma verdade gloriosa, e este é o Evangelho. Quando nós ouvimos falar sobre a santidade de Deus, eu repito, isso nos esmaga, coloca a nossa boca no pó, aparentemente nos deixa sem esperança, e de fato nos deixa, se nós não temos uma compreensão clara do que é o Evangelho. A Escritura vai revelar a nossa miséria, quem verdadeiramente somos e como estamos perdidos. Mas o Evangelho não termina aí. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 1, por favor. 1 Coríntios capítulo 1. No primeiro capítulo da carta aos Coríntios, nós temos um
um ensino importante a respeito da santidade de Deus. É de que a única maneira de entrarmos na presença de um Deus santo é nos tornando santos. E aí é justamente por isso que Deus enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. Observe, 1 Coríntios 1, versículo 30 e 31, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Ou seja, vocês são do Senhor, vocês pertencem àquele que é santo, em Cristo, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus. Justiça, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E santificação. Nunca poderíamos guardar a lei de Deus perfeitamente, mas Jesus guardou a lei do Pai por nós em perfeita santidade. Ele morreu na cruz por nós, para tirar de nós toda a falta de santidade que tínhamos. A Escritura diz que, portanto, ele também se tornou da parte de Deus redenção. Como termina então o capítulo 1 de 1 Coríntios? Falando sobre glória. Observem, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A verdade, meus amados irmãos, é que quando confiamos nele, em Cristo, Deus nos aceita como santos aos seus olhos, tão santos quanto o próprio Cristo. Colossenses capítulo 1 vai nos lembrar a respeito disso. Observem. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 1, versículos 21 e 22. Observem então, irmãos, como Êxodo 3 já nos prepara para aquilo que seria uma verdade gloriosa anunciada por gerações, uma santa preparação até a chegada do Cristo. Ele mesmo se revela atrás da sarça que ardia e não se consumia, para falar a Moisés: é santo o lugar onde estás, é santo o Senhor a quem serves, e de forma poderosamente santa eu libertarei vocês, os santificarei para me servir e me adorar em uma terra onde mana leite e mel. A graça de Deus, portanto, irmãos, mostrou através da cruz como nos aproximamos daquele que é santo, apenas, somente por meio de Jesus. Não como Moisés, escondendo nosso rosto com medo, mas pela fé, confiando na pessoa e obra de Jesus Cristo. Vamos voltar para Êxodo 3. Veja aqui, então, o que é incrível nesta passagem, meus irmãos, é como o Senhor se revelou a Moisés e como ele entrou na presença do Deus vivo. Veja que quando Moisés o encontra na sarça, ele não simplesmente estava ganhando novas informações, aprendendo novas informações sobre Deus, ele estava encontrando o próprio Deus. Ele estava contemplando a Deus em toda a sua grandeza. Moisés, então, ele começa a perceber a preocupação do Senhor por seu povo. Ele vai começar a enxergar isso. Observem, na sequência do texto, versículo 6 diz, observem: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Versículo 7, disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Essas palavras, então, elas são repetidas ainda em Êxodo, versículo 9, o versículo final que nós lemos: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão
com que os egípcios os estão oprimindo. Observem, o Senhor então estava atento, ele não estava surdo para ouvir o seu povo, o clamor do seu povo em sofrimento. E aí nós notamos como o relacionamento de Deus com o seu povo é tão próximo. Ele é aquele que habita em luz inacessível, o transcendente e santo Senhor. Mas ele então, por compaixão, misericórdia e graça, ele condescende, ele vem e ele então busca redimir e salvar o seu povo. Veja que ele não pode falhar, porque as suas promessas não são como as dos homens. O versículo 6 vai deixar isso muito claro para a gente. Ele estava preocupado com o seu povo, e ele então vai se revelar a Moisés como o Deus de seu pai. Que expressão bonita. Ele vai revelar-se a Moisés como o Deus pactual dos patriarcas, de onde Moisés vem, toda a sua origem, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando o Senhor então chama Moisés pelo nome, ele demonstra conhecer o seu servo de forma íntima e pessoal. Ele então havia decidido salvar os israelitas. E por isso nós lemos em Isaías 43, na liturgia de hoje: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, Moisés, Moisés, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Meus irmãos, esta é uma verdade preciosa ainda hoje para nós. Esta é uma verdade gloriosa ainda hoje para o povo de Deus. Todo crente é cristão hoje pelo chamado de Deus. Veja, nós não encontramos mais uma sarça ardente ou uma voz audível de Deus nos chamando, é fato. Mas ainda hoje, todo cristão pode se dizer cristão, porque um dia, assim como Deus chamou Moisés, foi chamado pelo Senhor, ouviu a voz de Deus. Como é que essa voz então se torna hoje real? É algo que eu tenho repetido há alguns sermões já há um bom tempo. Essa voz, ela é ouvida quando Deus usa a pregação de sua palavra para expor nossa necessidade de salvação, para nos obrigar de forma pessoal a depositar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Por exemplo, um dos nossos símbolos de fé, um dos nossos padrões de fé, o Catecismo Maior, vai chamar isso de vocação ou chamado eficaz. O que é vocação eficaz? Observem, Catecismo Maior, resposta à pergunta 31. A obra do Espírito de Deus, pela qual, nos convencendo de nossos pecados e misérias, iluminando nossas mentes no conhecimento de Cristo e renovando nossas vontades, Ele persuade e nos permite abraçar Jesus Cristo oferecido a nós no Evangelho. Isso é vocação eficaz. Então, quando você pensa, bom, o pastor prega e diz que eu não posso ir a Cristo por vontade própria. Quando o pastor prega que ninguém pode aceitar a Cristo, mas um dia eu criei, como é que isso se explica? Um dia eu disse eu creio, eu aceito ou eu recebo. Isso se deu porque não foi você que correu para o deserto para encontrar o Senhor, mas o Senhor mandou você para o seu deserto, porque lá Ele queria encontrar-se com você. Quando você creu, assim como um dia eu criei, e como em oração eu espero muitos creiam nesta pregação, nesta noite, é porque Deus
chama você pelo nome: Moisés, Moisés. E então você desperta, e então você acorda. E a fé que você deposita nele, não se esqueça, é um dom, um presente. Você crê. Você o abraça pela fé. Você então confia inteiramente nele para a sua salvação. Isso é chamado eficaz, ou a doutrina da vocação eficaz. Se você hoje aqui, nesta noite, ainda não é cristão, isso é o que Deus está chamando você a fazer agora, pela pregação da sua palavra. Você precisa arrepender-se dos seus pecados e receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque senão, no dia do juízo, você não sobreviverá. Você não permanecerá vivo e de pé, você será fulminado na presença do Senhor e lançado no fogo do inferno. Você precisa ouvir e crer. A oportunidade que o Senhor lhe oferece hoje, quando Ele chama você pelo seu nome, foi a mesma que Ele deu a Moisés há tanto tempo atrás. Veja que muito antes do Senhor entrar em um relacionamento com Moisés, Ele havia feito isso com os seus pais. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Essa é a forma de fazê-lo entender. O Senhor é um Deus pessoal, não distante, mas tão próximo do seu povo. Ele fala nesta noite ao coração dos filhos. Ele não é apenas o Deus de seus pais, Ele é o teu Deus, e Ele te chama pelo seu nome, para que você creia nele e seja salvo por Ele. Esta é a gloriosa verdade que nós aprendemos, observe, no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 3. Observem que quando Deus demonstra o seu amor e graça, Ele vai citar personagens aqui que nós já estudamos, na verdade, a grande maioria aqui presente, e que não tinha tão boa reputação assim. Eles eram falhos, profundamente falhos, mentirosos, famílias disfuncionais, mas o Senhor desejou salvá-los e, portanto, imprimiu no coração deles temor. Não é assim que aconteceu com a gente. Não há nada de bom na gente. Nosso coração é ruim. Veja só, nós somos tão ruins que de repente cristãos maduros agem como verdadeiras crianças. Basta discordar um pouquinho do pastor, fecha a cara, some da igreja, desaparece, não vem mais. Nós somos assim. Nosso coração é tão duro. Nós somos tão soberbos, basta ver o irmão cair em pecado, nós já nos apresentamos como os paladinos da justiça, cheios de verdade e extremamente santos. Nós somos maus. Ah, se não fosse a graça do Senhor, nem eu teria capacidade ou condições de subir nesse púlpito para pregar. Todos nós somos pecadores, redimidos pela graça de Jesus, chamados eficazmente por eles. Mas quem éramos verdadeiramente? Assim como Abraão, Isaque e Jacó, trapaceiros, sonhadores, cheios de planos, sem Deus presente, éramos assim. Mas o que Ele fez por nós? Nos salvou. E disse: eu sou o Senhor teu Deus. Isso é importante, irmãos, para que nós pensemos hoje, porque para que ninguém pense que Deus então, Ele fez isso, mas Ele simplesmente falou: eu vou salvar esse tipo de gente, mas eu não quero conversa com eles. Lembrem-se, quando Deus entrou em um relacionamento pactual de amor com o seu povo, Ele então em Cristo Jesus nos aceitou em sua casa, em sua mesa,
nós passamos a fazer parte do seu reino, de modo que, observem, quando o autor aos Hebreus fala sobre os heróis da fé, a Bíblia vai declarar que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Ele não tem vergonha da gente. Nós é que nos envergonhamos dele por vezes. Ele não tem vergonha, o Senhor Jesus Cristo, de nos chamar irmãos. Nós é que temos vergonha. Nós é que precisamos entender que quando nos reunimos como povo de Deus, e por isso que o Senhor fala sobre tantas coisas, de nos suportarmos, de nos socorrermos, de nos ajudarmos, de orarmos uns pelos outros, é porque Ele sabe quem verdadeiramente somos. Nós queremos ser os tais, nós não somos coisa alguma. A Bíblia diz isso e mostra que somos crentes pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Que Ele seja louvado, que Ele seja exaltado. É por isso que a glória toda pertence a Ele. Tem mais. Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 22. Em Mateus capítulo 22, observem, Deus vai se associar com Abraão, Isaque e Jacó, não somente no passado. Veja que quando o Senhor se revelou a Moisés, Ele vai usar o tempo presente. Ele não diz, eu era o Deus de Abraão. Ele vai dizer a Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Isso implica num pacto eterno de amor e graça que Ele fez com o seu povo, tendo Cristo como único mediador. E veja que o Senhor vai usar justamente esta passagem para reafirmar que Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Vejam que, versículo 29, Mateus 22, os saduceus estavam questionando acerca da ressurreição. Jesus então vai responder, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Veja que isso aqui não quer dizer amnésia, como muita gente tenta usar essa passagem forçada, de forma errada. Nós vamos ter lembranças, sim. Isso quer dizer que o nosso estado nos céus será diferente, seremos como irmãos. Mas eu vou lembrar quem foi Adriana para mim aqui na terra. Você vai lembrar de sua esposa, você vai lembrar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Mas o estado será diferente. A questão é essa. Mas, pois bem, versículo 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Ele vai citar Êxodo 3, notem. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. O que isso quer dizer? Quando Deus se revela a Moisés, Ele vai dizer, até hoje, Abraão, Isaque e Jacó têm comunhão comigo no céu. Eu sou o Deus deles para todo e todo e todo sempre. O nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ele então viria para salvar e libertar o seu povo. Por favor, voltem comigo para Êxodo 3. Nos aproximamos do final. No versículo, então, de número 8, o Senhor vai descer para resgatar o seu povo. Esse pacto, que é um relacionamento de amor do Senhor com o seu povo, relacionamento pessoal, também é um relacionamento salvífico. Por isso que Deus se revelou a Moisés. Deus vê, ouve e conhece o seu povo, e também Ele salva o seu povo. Observe, versículo de número 8. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Deus estava então descendo para o Egito para libertar o povo e retirá-lo de lá. Veja que mais uma vez a temível e impressionante santidade de Deus em glória revela o Senhor como o nosso Salvador.
Por isso que a salvação, como lemos em Isaías 43, pertence ao Senhor. O nosso Deus é o Deus que salva, o nosso Deus é o Deus salvador. Esta é uma mensagem, irmãos, muito própria do cristianismo. Ela não pode ser misturada, ela não pode ser negligenciada, ela deve ser anunciada. Porque não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome dado entre os homens, o nome de Jesus, não há outro, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Deus não só sabia e se importava com o sofrimento de seu povo, mas também planejava fazer algo sobre isso. E aí nós temos aqui uma lição também importante para levar nesta noite. A história do Êxodo é a história de como Deus resgatou seu povo. A história do Êxodo, ela vai nos ensinar como Deus planeja e executa a salvação do seu povo para todo sempre. Ele é aquele que planeja, executa e aplica esta salvação. Em seu relacionamento conosco, Ele nos salva, Ele nos tira de um caminho de sofrimento e deserto, e o que Ele vai fazer conosco? Ele vai nos levar para um bom lugar, um lugar que mana leite e mel, uma terra boa e feliz. Canaã apontava sempre para isso. Canaã sempre apontaria para essa realidade. Se você tomar o que é a região de Canaã, é uma região extremamente carente de tudo. Compara Canaã com o Brasil. Região seca, uma região que necessita de água, mas justamente Deus levaria o seu povo para lá para manifestar que aquele lugar seria, de fato, o que era, pela graça de Deus. Teria espaço amplo para que o povo habitasse. Obviamente, aqueles que desagradavam e desobedeciam a Deus, aqui uma relação de povos pagãos, seriam então expulsos. Mas o Senhor estava levando o povo justamente para o lugar, as dimensões onde estava no princípio aquele lindo jardim que Adão perdeu. Veja como se dá a salvação, para onde Deus sempre está nos conduzindo. A imagem que Ele nos mostra para uma realidade que nós todos devemos esperar, a Canaã celestial. Para finalizar, então, me permitam agora aqui trazer as últimas aplicações, não quero demorar mais. Primeiro, a maneira como Deus resgatou Israel do Egito é a maneira como Deus sempre resgata o seu povo, repito. O Êxodo não é simplesmente um passado histórico, mas é uma presente realidade para a igreja hoje. O Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente é o mesmo Deus que servimos hoje. Nunca esqueçamos disto. Sempre onde quer que o adoremos, como disse, estaremos em pé, pisando em solo sagrado. Vejam essa extensão. Quando Deus diz que um cônjuge, sendo os dois descrentes, quando Deus diz que um cônjuge descrente se converte, Ele vai dizer que aquele lar é santificado pela presença do crente. Por que razão? Deus está ali. Deus se faz presente com aquele homem ou aquela mulher. Agora imagine o contexto do culto público, onde o povo de Deus estiver, ou aqui neste edifício, ou nas grutas fugindo à perseguição, ou nos esgotos da grande nação chinesa, ou nos campos de concentração na Coreia do Norte, onde o povo de Deus estiver reunido para adorá-lo, aquele lugar desértico se transforma em solo sagrado. Precisamos ter consciência disso. Precisamos ter consciência disso ainda hoje. Sempre e sempre estaremos louvando o Deus de Abraão e clamando a Ele pela salvação de seu povo. Veja que isso vai fazer com que nós entendamos a importância de nos reunirmos para orar corporativamente. Se você tem essa consciência, eu vou me dirigir durante a semana para orar com meu irmão, com a igreja. Se você tem a compreensão dessa verdade,
isso muda a sua percepção. Você sabe que ali, reunido com os crentes, você também sendo crente, está em um solo santo, clamando a Deus pela redenção, pela salvação da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos, familiares, da sua nação. Você está clamando em meio ao sofrimento. E não se esqueça, o Deus de Abraão continua a ouvir a nossa oração. Em segundo lugar, o êxodo do Egito revela o padrão de salvação em Cristo. Repito, assim tudo o que Deus fez por Moisés tem ainda hoje relevância direta para o cristão. Em suas Institutas, Calvino ele vai comentar sobre isso. Me permitam ler, ele diz: nós novamente, em vez de supor que o assunto não tem referência a nós, devemos refletir que a servidão de Israel no Egito era um tipo daquela escravidão espiritual, nos grilhões dos quais todos estamos presos, até que o vingador celeste nos entregue pelo poder de seu próprio braço e nos transporte para o seu reino livre. Portanto, como nos tempos antigos, quando ele reunia os israelitas dispersos à adoração de seu nome, ele os resgatou da intolerável tirania de Faraó, de modo que todos os que professam agora são libertos da tirania fatal do diabo, da qual a do Egito era apenas um tipo. Quando você pega os nossos símbolos de fé, e a explicação é dada nos catecismos maior e breve sobre o prefácio aos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, a aplicação é justamente essa. Assim como o Senhor libertou da tirania de Faraó o seu povo da escravidão do Egito, o Senhor Jesus nos libertou da tirania do diabo, da escravidão deste mundo, para que fôssemos livres para o seu serviço. Que grande bênção, irmãos, é poder estudar a Bíblia e perceber que desde o princípio, do começo ao fim, encontramos a salvação gloriosa de Cristo por seu povo. Mais uma outra consideração. O cativeiro de Israel é uma imagem da nossa escravidão ao pecado, portanto, até chegarmos a Deus em fé, estamos vivendo no Egito de nossos pecados, escravizados por nossas paixões e desejos. Assim como os filhos de Israel estavam sob o domínio de Faraó, estamos sob o feitiço do diabo. Portanto, estamos em tão grande necessidade de salvação quanto os filhos de Israel. Se quisermos ser resgatados, Deus terá que se inclinar, condescender, descer até o Egito e nos salvar. Se Deus não fizer isso por nós, nós estamos perdidos. Outra palavra também importante, irmãos, associada a descer para salvar é o advento. Ele se aproxima para nós. Estamos próximos de celebrar o advento. E isso é exatamente o que Deus fez em Cristo Jesus. Jesus desceu do céu para nos elevar para a glória. É através de Jesus que entramos em um relacionamento especial de salvação com Deus, no qual somos salvos do poder do pecado, do terror de Satanás e da finalidade da morte, que é o salário do pecado. Também somos salvos quando o Senhor nos diz que Ele então nos conduzirá para o céu. O céu é a nossa terra prometida. O céu é o lugar de abundante e eterna bênção de Deus para o seu povo. O céu deve ser o lugar que todos nós desejamos quando paramos as nossas atividades semanais, quando nos esquecemos temporariamente dos sofrimentos, quando nos assentamos aqui e temos consciência de que estamos ouvindo a voz do Senhor, a voz de Deus, e somos animados por Ele, e saímos novamente, olhando uns para os outros, somos de Cristo, vamos para o céu, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a grande bênção que temos quando começamos a estudar o livro de Êxodo. Por fim, o que Moisés experimentou na sarça ardente nos ensina sobre Deus e o caminho de sua salvação. É também um grande incentivo para a oração.
O Deus que prometeu descer e salvar os israelitas tem o poder de nos salvar ainda hoje. Tudo o que precisamos fazer é clamar a Ele por libertação. Charles Spurgeon, pregando sobre este texto, aplicando o seu sermão, implorou a sua congregação da seguinte forma, por favor, prestem atenção. Pecador, diga a Deus sua miséria agora mesmo e Ele ouvirá a sua história. Ele está disposto a ouvir até mesmo aquela triste e miserável história sobre as suas multiplicadas transgressões, sua dureza de coração e suas rejeições a Cristo. Diga-lhe tudo, porque Ele vai ouvir. Diga-lhe o que você quer, aquela grande misericórdia. Diga-lhe o que você quer, aquele grande perdão. Apenas coloque todo o seu caso diante dele. Não hesite por um único momento. Ele ouvirá, estará atento à voz do seu clamor. Se nesta noite, irmãos, abrirmos nossos corações oferecendo tamanha e fervorosa oração, não nos enganemos. O mesmo Deus que foi ao encontro de Moisés no deserto e revelou a sua glória de forma tão poderosa e santa, fará o mesmo nesta noite. O mesmo Deus que entrou em um relacionamento amoroso e pessoal com o seu povo, através de Jesus Cristo, no decorrer dos tempos e épocas, descerá. Por seu Espírito, eu afirmo, descerá mais uma vez e nos visitará, trazendo àqueles que ainda não creem verdadeira e graciosa salvação. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, tem compaixão de nós, porque não meditamos e não refletimos acerca da sua glória da forma devida. Não ansiamos, ó Senhor, por contemplar a tua glória da forma correta, porque não temos, ó Senhor, buscado a tua presença em sincera e fervorosa oração. Senhor, as nossas orações têm sido tão pobres. Não oramos suplicando conhecer a tua glória, vê-la revelada em Cristo, a nossa esperança de glória. Há tempos, ó Senhor, não oramos assim pela conversão dos nossos filhos. Há tempos não oramos assim pela conversão dos nossos parentes ou amigos. Há tempos não oramos assim para ouvir a tua palavra. Senhor, tem compaixão de nós. Mais uma vez, não obstante os nossos corações que são tão maus e endurecidos, por meio da tua palavra e do teu Espírito, desceste, através da proclamação do teu santo evangelho, a tua voz se fez ouvir em nosso meio. Ah, Senhor, escuta a nossa oração e traz salvação nesta noite em nosso meio para aqueles que tanto precisam. Assim como nós, eles precisam. Assim como nós, eles precisam crer. Isso só será possível, Senhor, se desceres e revelares a tua glória a estes perdidos corações. Aumenta-nos a fé, Senhor, lembrando-nos nós que já conhecemos ao Senhor por graça, que Tu não és Deus de mortos e sim de vivos.
Lembremos-nos de como o Senhor sempre revelou a tua grandiosa salvação na história. E que este momento, este santo ajuntamento, nos faz lembrar o quão gracioso e bondoso é o Senhor, cheio de misericórdia e compaixão. O Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos tem abençoado até aqui, e certamente o fará até a glória eterna. Dá-nos, ó Senhor, um coração agradecido, porque não somos merecedores de nada o que experimentamos todas as vezes que nos assentamos e ouvimos o Senhor falar. Ah, Senhor, que esta noite mais uma vez seja especial para nós, e que saiamos daqui cheios de esperança. Quando olharmos uns para os outros, lembremos que aquilo que possamos viver ou sofrer, ou as decepções experimentadas, são tão pobres e pequenas, pois não se comparam àquilo que tens reservado para nós a cada domingo, quando falas ao nosso coração, através do ensino e pregação da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, e enche-nos de esperança e confiança no Senhor por tão grande salvação, pois em Cristo Jesus caminhamos para o céu. Em nome dele oramos. Amém.